Tem gente que vive planejando uma nova vida, mas continua repetindo os mesmos passos todos os dias. Fala de mudança, mas não move um dedo. Fala de fé, mas não sai do lugar. Fala de sonho, mas não planta nada. Talvez você esteja esperando o momento ideal, ou talvez tenha se acostumado com o conforto do planejamento e se esquecido que fé sem ação é apenas teoria. Sabe o que mais aprisiona uma pessoa? Não é o medo, não é o fracasso. É o sonho que nunca se torna realidade, simplesmente porque nunca saiu da mente. O tempo passa, as promessas envelhecem e os planos viram frustração. Hoje você vai refletir sobre isso e, se for preciso, vai se levantar, porque a fé que não se move, morre parada. Hoje vamos falar sobre um inimigo silencioso. Um tipo de prisão que se disfarça de esperança. Esse inimigo se revela quando a pessoa acredita, mas não age. Quando sonha, mas não se move. Quando fala de fé, mas se recusa a obedecer. Essa desconexão entre o que se crê e o que se faz tem um nome muito claro na Bíblia: fé sem obras. E a palavra é direta. Está escrito no livro de Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Sonhar não é suficiente. Crer não é suficiente. Planejar também não é suficiente. Porque nenhuma dessas coisas, por si só, transforma a vida. Sem atitude, sem entrega, sem obediência, tudo permanece no campo da intenção. Deus nunca chamou alguém só para imaginar. Ele chamou para andar, seguir, obedecer, construir, servir. A fé verdadeira sempre deixa pegadas. Ela se expressa em atitudes. Ela aparece nas escolhas. Ela transforma o caminho. Então a pergunta de hoje é simples. Se você realmente acredita, se você realmente tem fé, por que ainda está parado? Agora, imagine alguém parado diante de uma ponte. Do outro lado estão os sonhos, as respostas, a vida que tanto deseja. Ela vê a ponte, ela sabe o caminho. Ela tem fé de que pode atravessar, mas nunca dá o primeiro passo. Ela apenas fica ali, olhando, imaginando, idealizando, dia após dia, ano após ano. Esse é o retrato de quem vive no campo da intenção, mas nunca entra em movimento. Na Bíblia, há uma história conhecida, mas muitas vezes ignorada no que ela ensina sobre ação. A parábola dos talentos. Um senhor entrega talentos, ou seja, recursos, oportunidades, a 3 servos. 2 deles usaram o que receberam e multiplicaram. Mas um decidiu enterrar. Ele teve medo, teve justificativas, ele até reconheceu o Senhor como autoridade, mas não fez nada. Ele não elogiou o cuidado, ele não aceitou a justificativa. Ele o repreendeu dizendo: servo mau e negligente. Porque a opção de não fazer nada também é uma escolha que tem consequências, que revela medo disfarçado de prudência, uma escolha que, aos olhos de Deus, é negligência. Muitos hoje estão enterrando talentos com discursos bonitos. Dizem: estou esperando em Deus, mas na verdade estão apenas fugindo da responsabilidade de agir. Esperar em Deus não é ficar parado. Esperar em Deus é preparar, é obedecer, é avançar mesmo sem ver tudo ainda. Você pode até dizer que tem fé, mas se não tem movimento, sua fé está morrendo pela estagnação. Chega um momento em que o maior obstáculo não é mais o medo, é o comodismo espiritual. É a mente que se acostumou a planejar, mas desaprendeu a obedecer. É o coração que se satisfaz com promessas, mas não suporta o preço do processo. E isso dói de admitir. Dói perceber que não é o inimigo que está te travando. Não é a falta de oportunidade. Não é Deus te impedindo. É você. Você que parou de agir. Você que está esperando tudo se alinhar sem ter dado o primeiro passo. A fé verdadeira não nasce da certeza das circunstâncias. Ela nasce da confiança no caráter de Deus. Abraão não viu o filho e ainda assim obedeceu. Noé nunca tinha visto chuva
e mesmo assim construiu a arca. Pedro não sabia nadar sobre as águas, mas teve coragem de sair do barco. Eles não eram perfeitos, mas tinham algo que os movia, uma fé que age, uma fé que não se limita a falar, uma fé que transforma ideias em entrega, promessas em passos. E é aqui que a virada acontece, quando você entende que sonhar não basta. Crer não é o fim, crer é o começo, mas agir é o que muda tudo. Agora é hora de sair do discurso e partir para a ação, porque sonhar sem agir é alimentar frustração, e fé sem obras é como uma lâmpada sem energia. Então pare por um momento, respire fundo e responda com sinceridade: o que Deus já colocou nas suas mãos e você ainda não moveu? Qual projeto, qual chamado, qual mudança você tem adiado? Talvez o que você precisa hoje não é de uma nova revelação. Você precisa de disciplina, de movimento. Você precisa de humildade para começar pequeno. E aqui vão 3 passos simples e poderosos para você começar. O primeiro passo é escrever um único sonho que você repete há anos. Apenas um. Aquele que sempre volta à sua mente e insiste em permanecer no seu coração. Talvez seja começar a ler livros com frequência. Talvez seja empreender com aquilo que você ama. Talvez seja fazer um curso que você adia há muito tempo. Seja qual for, escreva. Depois, pense em uma única ação concreta que você pode tomar ainda hoje. Algo pequeno, simples, que dependa só de você, sem dinheiro, sem condições perfeitas, sem depender de mais ninguém. Pode ser assistir a um vídeo que ensine o primeiro passo. Pode ser desligar o celular por 1 hora e escrever um plano no papel. Ou até abrir a Bíblia, orar por direção e organizar sua rotina. Faça o que está ao seu alcance e, por fim, ore e haja. Mas não ore apenas para buscar confirmação. Ore pedindo força, clareza e coragem para obedecer. Peça sabedoria para discernir o tempo e maturidade para perseverar. Porque quem ora e se move, experimenta o favor de Deus no caminho. Esses passos simples têm o poder de romper ciclos de estagnação. Eles ativam sua fé, restauram o senso de propósito e devolvem clareza ao seu caminho. Quando você escreve, você traz à luz. Quando você age, você quebra a paralisia. E quando você ora com obediência, você se alinha ao mover de Deus. Não é sobre mudar tudo de uma vez. É sobre provar a si mesmo e a Deus que você está disposto a se levantar. Porque o mover de Deus acontece no caminho, não na estagnação. Foi quando o povo de Israel pisou nas águas que o Jordão se abriu. Foi quando os leprosos foram em direção ao sacerdote que foram curados. O milagre vem com o passo, a bênção acompanha a obediência. A vitória começa no levantar. Você não precisa dar 10 passos hoje, mas precisa dar 1, e precisa dar agora. Talvez você tenha vivido muito tempo dentro da sua cabeça, ou tenha alimentado sonhos demais e atitudes de menos. Mas hoje, Deus está te chamando para se mover. Não se trata de fazer por fazer, mas de obedecer por confiar, de agir com fé, de sair do barco, mesmo que o mar ainda pareça agitado. Você não está sozinho e não precisa ter todas as respostas. Precisa apenas dar o próximo passo. Vamos orar juntos agora. Senhor, hoje eu reconheço que minha fé precisa sair da teoria e entrar na prática. Me perdoa pelas vezes em que me escondi atrás de desculpas, pelas vezes em que esperei por um sinal, quando o Senhor já tinha me dado direção. Me ensina a obedecer, mesmo sem entender tudo. Me dá força para caminhar, mesmo quando o cenário não muda. Que minha vida não seja marcada apenas por palavras bonitas, mas por frutos visíveis. Eu quero viver uma fé que age, uma fé que te honra, uma fé que se move, em nome de Jesus. Amém. E agora, reflita nestas perguntas. O que você vai fazer ainda hoje para sair da paralisia? Qual passo de obediência você pode dar agora?
Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa se levantar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários: fé que age. E lembre-se, a fé que não te move está te prendendo, mas a fé que age te liberta. Até a próxima.